Pessoal, aí quem já teve problemas com foliculite? Eu tenho certeza que a maioria de quem me escuta aqui está concordando, é super frequente, né? Mas o que é foliculite exatamente? A foliculite é um tipo de infecção de pele, mas é um tipo de infecção de pele que começa ali na raiz do pelo. Então, ela se manifesta em regiões onde a gente tem uma quantidade maior de pelos e ela aparece como uma região com uma pontinha amarela e vermelhinho embaixo. Parece muito com espinhazinhas, né? Mas as foliculites, elas podem ser causadas por bactérias, podem ser causadas por vírus, podem ser causadas até por fungos, tá? A maioria dessas foliculites é de causa bacteriana, a maioria dessas foliculites ela é mais superficial na pele e tem algumas que inclusive se curam sozinhas. Em outros casos, ela fica recorrendo. Por exemplo, na região ali do bumbum, a gente tem aqueles pelinhos fininhos, tem algumas pessoas que têm um pouco mais do que outras, mas aquela região do bumbum com aqueles pelinhos, por causa do atrito, por causa de uma tendência individual, é muito comum formar foliculite da nádega. Essa foliculite é extremamente desconfortável para quem tem, porque inclusive ela pode doer. Ela pode ficar manchadinho a região, né? Quando a gente coloca uma roupa de banho incomoda, porque muitas vezes deixa manchinha na região. Então, as foliculites, elas merecem atenção e merecem tratamento. Como é que é o tratamento de uma foliculite? Primeiro, a gente tem que identificar se trata-se de uma foliculite e qual é o agente mais provável, se é bactéria, se é fungo, se é vírus, porque aí o tratamento vai ser diferente. Como na maioria das vezes é bacteriana, a gente às vezes usa produtos, cremes, que tem um pouquinho de antibiótico na formulação. Esses cremes ajudam tanto a gente tratar o momento, o problema ativo, como também acabar prevenindo o surgimento daquela recorrência, né? Porque volta com muita frequência. Isso é um ponto. Um outro ponto, muitas vezes, em algumas regiões que aparece a foliculite, a gente tem que tirar os fatores que são agravantes ou que são desencadeantes. Por exemplo, quando é foliculite da região do bumbum, as roupas apertadas, as calcinhas de lycra, que são tecido sintético, por exemplo, elas realmente fazem piorar. Então a gente tem que evitar. Quando a gente fica muito tempo na mesma posição, por exemplo, uma posição sentada, isso faz com que aquele atrito seja maior na região e isso gera também uma maior propensão às foliculites. Então, retirar os fatores causadores ou fatores pioradores do processo é fundamental. Uma outra dica que eu sempre dou para os meus pacientes, quando você tem a parte da nádega comprometida com a foliculite, usar às vezes aqueles sabonetes esfoliantes, 1 a 2 vezes na semana na região, porque se a pele fica mais lisinha, sem muito carocinho, isso faz com que aquela foliculite também tenha uma recorrência menor, ajuda no controle, na prevenção do problema. Bom, a foliculite não pode, ela não dá somente na nádega, né? Ela pode acontecer na região de barba, ela pode acontecer na região de virilha, que é extremamente frequente, na região de axila. Então, para cada região dessas, o tratamento é um pouco mais individualizado. Mas veja, então foliculite tem que prestar atenção, tem que tratar, tá? E se deixou manchinha, muitas vezes a gente resolve ou com clareadores locais, ou até com os peelings, ou alguns lasers também ajudam muito a gente no tratamento dessas foliculites. Então preste atenção, se você tem esse probleminha, converse com o seu dermato e veja qual que é o melhor tratamento para o seu caso.